nosso maior desafio, André, enquanto cristão, e eu digo para você também que está nos assistindo, não é ter uma Bíblia em casa. O nosso maior desafio também não é ler as Sagradas Escrituras. O nosso maior desafio também não é entender as Sagradas Escrituras. Então, pastor, qual é o nosso maior desafio? Se não é ter a Bíblia, se não é ler a Bíblia, se não é entender a Bíblia, o nosso maior desafio, André, é nós vivermos esses ensinamentos. Se nós vivermos esses ensinamentos, se nós estivermos dentro desses princípios, as coisas, né, elas tomam um outro rumo. O meu pensar é outro, o meu falar é outro, o meu agir é outro, né? Os meus relacionamentos, eles se tornam saudáveis. Né? Eu começo a ter aquele sentido da vida. Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia e mais um sempre muito especial Cristocast. Se é a sua primeira vez aqui no programa, muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria ter você aí do outro lado. Eu sou Andréa Lia Amazonas, anfitriã aqui do canal, e eu te recebo com o coração quentinho, muito feliz mesmo pela sua participação aí do outro lado da tela. Se é a sua primeira vez aqui, eu já te convido para se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Se inscreve, ativa a notificação, clicando no sininho também, para que você receba aí o aviso dos nossos próximos programas. São sempre testemunhos lindos que você vai ouvir a mensagem de Deus no seu coração. E nós já temos mais de 100 programas no ar, então você pode voltar depois também na nossa playlist e conferir todos esses testemunhos emocionantes, aonde eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Então, aproveita, já deixa o like também, porque eu sei que hoje você vai adorar a minha conversa aqui com um convidado especial, que eu já vou dizer para vocês quem que é, mas também já pega o link e manda para 3 pessoas que você ama, que você quer que sejam tocados por Deus através da mensagem, da conversa que a gente vai ter hoje, ou então para aquelas pessoas que estão um pouquinho com a fé um pouquinho fria, estão um pouquinho distante de Deus, que você quer trazer de volta porque você sabe que o Pai ama muito a eles. Então manda também para essas pessoas. E ouvindo aqui a nossa conversa, com certeza o Espírito Santo vai chegar lá com ele e você que vai ser canal dessa bênção. Quero te convidar também para apoiar aqui o nosso projeto, apoiar essa missão, assim como o Estúdio 091, que aqui é onde a gente grava, o nosso super parceiro, que tem aqui esses equipamentos maravilhosos para você fazer o seu projeto, profissionais de excelência. Entre em contato em inbox, tanto para falar sobre o Estúdio 091, como para ser um apoiador aqui do nosso canal também e ser alguém que pode abençoar muito mais pessoas, levando a palavra de Deus mais adiante. Então, sem deixar vocês mais curiosos, eu vou apresentar o meu convidado de hoje, especialíssimo, que é o pastor Adriano Casanova, que começa dando um recadinho para essa câmera ali. Quero saudar todos com a graça, com a paz do nosso Senhor. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você, essa jornalista Andréa Amazonas, que tem feito uma grande diferença nesse programa que é o Cristocast. Então, se você ainda não está seguindo, segue e vem conosco, né, nesse bate-papo que, com certeza, o nosso objetivo maior é fazer e contar o que Deus tem feito através das nossas vidas. Pastor, que alegria. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. Já tinha bastante tempo que nós queríamos lhe convidar. Aqui a gente sempre recebe as pessoas por indicação e, de repente, veio um monte de indicação para o seu nome. Então, juntou todo mundo e conseguimos marcar a agenda. É uma alegria. Muito obrigada mesmo, viu? Pelo seu tempo de vir aqui trazer o seu testemunho de fé, né? Sim.
Eu que agradeço, André. A gente já pede desculpa, né, desse Imagina. desencontro que tivemos, mas aprove a Deus de estarmos aqui agora para realmente fazermos esse programa. É tudo no tempo certo, né, pastor? E não é no nosso. Com toda certeza. É no dele. A Bíblia vai dizer que o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Isso. Inclusive, vamos falar muito de Bíblia hoje. Não é verdade? Me fale, da onde o senhor é? Eu quero que o senhor se apresente. Bem, atualmente eu sou pastor da Igreja Ceia, a comunidade evangélica integrada da Amazônia. Casado, muito bem casado, com a Eriquinha, 2 filhos lindos, que é o Junhão e o Eriquinho, todos nós servindo na mesma igreja. E também, atualmente, eu estou como secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, se tem uma pessoa que ama as Sagradas Escrituras, essa pessoa sou eu. Se tem uma pessoa que tem um relacionamento, uma história, um testemunho com a Bíblia Sagrada, essa pessoa sou eu. Então, quando eu soube, quando eu recebi esse convite e vi que o propósito era esse, com toda certeza o meu coração se encheu de alegria, porque eu acredito piamente, né, que quando nós estamos orando, nós estamos falando com o Senhor. Sim. Mas quando nós estamos debruçados, lendo as Sagradas Escrituras, estudando as Sagradas Escrituras, com certeza é o Senhor falando conosco. E que bom seria que todos nós fôssemos guiados, direcionados, instruídos por esses ensinamentos e esses princípios que são tão valiosos. Aqui no programa a gente defende muito que todo mundo se debruce, se alimente da palavra de Deus, sabe? Eu digo assim que Deus conhece cada pedacinho nosso, né? Conhece cada célula nossa, conhece nossos pensamentos, conhece tudo, absolutamente tudo sobre nós. E o quanto nós conhecemos a Deus? Pouco, né? Pouquíssimo. E uma das formas melhores que a gente pode conhecer a Ele é através da palavra de Deus. Então, no Cristocast, a gente defende muito que todo mundo se alimente. Então, todos os dias, inclusive, pastor, nós temos um grupo no WhatsApp, onde todos os dias nós compartilhamos trechos do Evangelho para que as pessoas possam fazer sua reflexão e ali aprofundar o relacionamento com Deus. Porque a gente realmente defende sim, que arduamente que todo mundo tenha esse hábito, essa vivência de conhecer mais a Deus através da palavra dele. Eu quero aproveitar já até lançar um desafio para todos aqueles que amam a causa da Bíblia, a todos aqueles que reconhecem que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, para que você leia a Bíblia toda em um ano, e se assim o fizer, a Sociedade Bíblica do Brasil vai estar certificando essa pessoa, que ela leu a Bíblia toda em um ano. Então, sim, nós temos lá um plano de leitura que tem ali uma certa quantidade de capítulos para que aquela pessoa realmente ela conclua a leitura toda em um ano. E eu sempre digo que o benefício final sempre vai ser para aquelas pessoas que estão comprometidas com a palavra do Senhor. Com certeza, pastor. Mas olha, antes da gente chegar nesse momento da sua vida, queria conhecer um pouco da sua história. O senhor sempre foi de família cristã? Não. A minha mãe era muito religiosa. Meu pai, nem tanto. Então, eu via, enquanto criança, a minha mãe em busca desse relacionamento com o Senhor, mas o meu pai um pouco assim de lado. E ela foi passando por várias religiões que eu realmente, algumas eu ia puxado, forçado, ela me levava, mas eu não me identificava. Até que, depois de diversas religiões, ela se encontra em uma
que é a Igreja Batista, Uhum. onde ela se converte, e eu percebi que ali já era uma coisa diferenciada, porque canalizava mais para as Sagradas Escrituras, mas eu já estava muito envolvido nas questões mundanas, Uhum. né? Frequentei com ela a igreja, mas uma coisa assim que me chama muita atenção, que me chamou muita atenção, é que não basta atenção pai, atenção mãe, atenção responsáveis. A Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e ao crescer ela não se desviará. Então, a minha mãe teve essa preocupação, e só que eu não tive assim uma experiência com o Senhor, Uhum. propriamente dita, minha. Eu via a experiência dela, eu Uhum. via a experiência dos meus irmãos, mas eu não tinha aquela experiência propriamente dita. E aí eu vou para o mundo, Uhum. fico no mundo mesmo. Não, assim, muito atolado, vamos se dizer, mais distante desses princípios, distante desses ensinamentos. E aí é quando eu me relaciono com a minha esposa, Uhum. que era namorada, crescemos juntos na mesma rua, uma mulher extraordinária, pacata, tranquila, caseira. E quando nós começamos a namorar, aquilo parece que foi acendendo o desejo daquele vazio que o meu coração se encontrava. E uma coisa que é fantástica é que aí eu tenho um encontro com o Senhor, aquele desejo mesmo, né, de entregar a minha vida já no namoro sério com a minha esposa, mas a minha esposa, assim, ela fazia psicologia, acadêmica de psicologia, então eram muitas teorias, né? E eu estava vivenciando o sobrenatural de Deus. Uhum. E eu tentava puxar a minha esposa, né, para ela tentar vivenciar isso comigo, mas eu lembro que ela dizia assim: não, amor, Freud explica isso. Uhum. E eu tô tentando chegar na conexão realmente Sim. aonde o Senhor me chama para esse ministério pastoral. Uhum. E aí eu tomo uma decisão de terminar com ela, Uhum. porque eu via que, né, a gente não estava comungando, não estava professando a mesma fé, o mesmo entendimento, a mesma relação divina, julgo desigual, né, que a Bíblia realmente vai nos orientar, e eu termino com ela. E como a gente morava praticamente na mesma rua, eu lembro como se fosse ontem. À noite eu vinha caminhando chorando, Uhum. porque era a mulher que eu amava, que eu amo até hoje. E eu vinha chorando. Só que eu chego em casa, eu me ajoelho, faço uma oração no meu quarto: Senhor, fiz a minha parte, agora cuida desse coração. Uhum. E quando é de manhã, cedo, não tinha celular nessa época, Uhum. toca o telefone fixo. A minha mãe atende e era a Eriquinha, dizendo que a gente não tinha terminado, que a gente ia para a igreja naquele dia. Eu confesso que eu não acreditei muito, né? Mas fiz mesmo contra a vontade. E fomos para a igreja. Mas quando nós chegamos na igreja, eu percebi ela assim, um pouco que espantada, logo na chegada. Mas tranquilo. O culto começou e a cada coisa que ia acontecendo, os louvores, eu ia ficando um pouco impressionado com a postura dela, de espanto. Uhum. E até que houve a ministração, e na ministração houve o apelo, né, para que a pessoa aceitasse Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ela foi, em prantos. Que lindo. E depois eu vim saber que ela teve um sonho. Hum. Ela teve um sonho que Deus se revelava para ela dizendo quem ele era.
e ele iria mostrar para ela que existe um Deus vivo, Que lindo. um Deus que se relaciona, e que era para ela ir para a igreja, porque Tô lá toda arrepiada, quem pastor, ia que lindo. abrir a porta da igreja seria o diácono e tal. Os louvores seriam os louvores e tal. Então, tudo que ela estava vivenciando naquela noite, ela teve no sonho. Que lindo. No sonho, né? Inclusive a ministração. E aí é quando ela se converte. E vem o nosso casamento. A gente casa, continua tendo uma vida normal. Uma vida normal, tranquila. Mas eu entendi. É aí que eu digo que é aí que vira a chave. Eu entendi que a minha vida poderia mudar. Se eu entendesse, se eu compreendesse, se eu colocasse em prática esses ensinamentos e esses princípios. E eu chego para ela, eu já era formado em estatística, ela já estava formada em psicologia. Aí chego para ela e digo assim, amor, nós precisamos dar um upgrade na nossa vida. Eu estou pensando em dar o upgrade. Era um momento muito difícil que nós estávamos passando, recém-casado, morando de aluguel, 2 filhos pequenos. E ela falou, e você está pensando em fazer o quê? Eu falei, eu estou pensando em fazer um outro curso superior. E ela falou, mas qual é o curso superior que você está pensando em fazer? Eu falei, estou em dúvida, em administração ou teologia. E ela falou assim, você quer fazer teologia? Tu quer ser pastor? Eu falei, não, eu não quero ser pastor. Até porque eu não tinha referência de pastor, nem na minha família e nem na família dela. Na nossa família, hoje eu sou o único pastor. E na família dela também. Então, eu não tinha referência. Só que, quando eu entendi que a Bíblia, esses ensinamentos, poderiam mudar a minha vida, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Então, eu orava, eu me ajoelhava, orava, pedia para o Espírito Santo me dar um entendimento. Só que eu não tinha uma orientação, não tinha um discipulador. Eu ia lendo do meu jeito. Então, muitas das vezes eu não entendia nada. E quando eu acabava aquela leitura, eu me ajoelhava e eu fazia essa oração. Senhor, que leitura pesada é essa? Que leitura, sabe, não tem prazer, difícil, não entendo. Coloca no meu coração o amor pelas tuas sagradas escrituras. Me dá esse entendimento para que eu possa viver isso aqui. E aquilo foi acendendo, aquela chama ela foi crescendo. E tinha dias que eu entendia alguma coisa. E aquilo brilhava os meus olhos. E aí foi quando eu entendi que se eu fizesse um curso de teologia na minha cabeça, se eu fizesse um curso de teologia, eu ia ter ferramentas para me assessorar nessa leitura, no aprendizado dessa leitura e na aplicabilidade. Então, o meu entendimento era esse. E quando eu compartilhei com a minha esposa, ela falou, não, amor, ser pastor não, esquece isso, vai fazer a administração. Mas só que aquilo acendia o meu coração. E eu fui contrário, né, ao desejo dela, e eu fiz teologia. E o que é interessante, porque no primeiro dia da aula, né, na primeira disciplina, a professora falou assim, quero te conhecer. Vamos passar 4 anos juntos? Se levante, diga o seu nome e como se deu o seu chamado. E os amigos, né, os colegas de turma, nós éramos 50 e cada um se levantava e ia testemunhando como se deu o seu chamado, chamados sobrenaturais. Eu fiz uma oração naquela noite. Senhor, faça que não dê tempo para eu falar, porque eu não tenho chamado. Então, tu sabes que eu estou aqui só para aprender da tua palavra. Então, eu não quero pagar esse mico. E eu contava, né, o número de pessoas que faltavam falar ainda, se apresentar, e olhava para o relógio, momentos que eu ficava tranquilo. Mas tinha alguns colegas que eram tímidos e falavam rápido demais, e aquilo começou a gerar em mim, sabe, uma certa preocupação, comecei a suar frio, e não teve jeito. A professora olha para mim e diz assim, para fechar com chave de ouro, se levante, diga o seu nome como se deu o seu chamado.
Eu me levantei naquela noite, aquela noite ficou marcada para mim. Eu falei, professora, eu estou impressionado com o chamado dos colegas, mas eu não tenho chamado. E ela falou, o que é que você está fazendo aqui, então, se você não tem chamado? E eu falei, olha, até eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E os colegas, naquela brincadeira, me carimbaram. Seminarista sem chamado. Só que aquilo não fazia com que eu me afastasse do objetivo que eu tinha. Então, meu desejo era aprender essa ferramenta. Só que os anos foram se passando e, após 4 anos, chega a formatura. Dos 50, só se formam 6. Nossa! E os sem chamado estavam lá. Dos 6, só 3 foram ordenados e os sem chamados estavam lá. Então, a minha vida com a palavra de Deus, ela se deu assim muito de uma forma natural. Aquela busca de querer conhecer mais, e dali eu conheci a Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje é a guardiã das Sagradas Escrituras, no que tange as 5 traduções, tradução brasileira, revista corrigida, revista atualizada, Nova Almeida atualizada, a nova tradução à linguagem de hoje, e você fazer parte dessa equipe, eu digo assim que eu sou muito privilegiado. Hoje eu não consigo me ver longe desses ensinamentos. Hoje eu não consigo ficar um dia sem poder ler, sem poder refletir nessa palavra. E assim foi que começou a nossa caminhada com a palavra do Senhor. Na verdade, pastor, o senhor tinha o chamado, o senhor na época não sabia, né? Exatamente isso. E eu quero aproveitar para você que está nos assistindo, porque de repente você ainda não identificou qual é o seu chamado, mas com certeza Deus reservou um trabalho específico para você. Agora, o que eu sempre digo, André, que o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Então, ele gosta de se relacionar. Agora, aquilo que cabe a nós fazermos, ele não vai fazer. Exato. E aquilo que cabe ele fazer, ele é especialista em fazer. Então, à medida que nós vamos realmente nos relacionando com ele, conhecendo ele, as coisas vão ficando mais claras, as coisas vão ficando assim, um direcionamento mais assertivo. E eu sempre digo que nosso maior desafio, André, enquanto cristão, e eu digo para você também que está nos assistindo, não é ter uma Bíblia em casa. O nosso maior desafio também não é ler as Sagradas Escrituras. O nosso maior desafio também não é entender as Sagradas Escrituras. Até porque hoje é um mito. Hoje é um mito. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu vou falar pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos traduções que facilitam o entendimento. Tem Bíblias de estudo que facilita, vai comentando versículo por versículo da Bíblia. Tem materiais acadêmicos, tem a internet que nos ajuda. Então, pastor, qual é o nosso maior desafio? Se não é ter a Bíblia, se não é ler a Bíblia, se não é entender a Bíblia, o nosso maior desafio, André, é nós vivermos esses ensinamentos. Se nós vivermos esses ensinamentos, se nós estivermos dentro desses princípios, as coisas, elas tomam um outro rumo. O meu pensar é outro, o meu falar é outro, o meu agir é outro. Os meus relacionamentos, eles se tornam saudáveis. Eu começo a ter aquele sentido da vida, de entender qual é o projeto de Deus na minha vida. E aí eu começo a ter um rumo totalmente diferente. Então, o que eu percebo nessa caminhada já de anos é uma grande diferença do ser religioso, ou seja, que não perde um culto, não perde uma missa, não perde um encontro, não perde uma reunião, está com a sua Bíblia debaixo do braço, está envolvido nas questões da igreja, mas não vive isso aqui. Então, continua mentindo, continua adulterando, continua roubando, continua fazendo mal para o seu próximo. Agora,
uma grande diferença é quando nós vivemos isso aqui. Né? Quando nós vivemos isso aqui, até as placas denominacionais, elas caem. Eu quero te parabenizar. Eu quero te parabenizar. Porque esse programa é um programa que não levanta placa denominacional. Não levanta. Então, você aqui está com esse objetivo de propagar essa palavra, esses ensinamentos. Então, nem sei quem passou por aqui, mas tenho certeza que passaram, né, católicos, evangélicos, e ninguém querendo fazer, né, puxar sardinha para a sua igreja. Não, mas querendo realmente contar quem é esse Deus que não está morto. Quem é esse Deus que está vivo, como diz nas Sagradas Escrituras, esse Deus que se inclina os seus ouvidos para ouvir a oração dos seus. Olha, eu gosto muito do Salmo, né? Se você me permite, né? Fica à vontade. Eu vou até pegar o óculos, mas eu gosto, e você que está nos assistindo, né? Pega a tua Bíblia aí e nos acompanha. Eu gosto muito desse Salmo, que é um Salmo de Davi. A minha Bíblia está na Nova Tradução da Linguagem de hoje, capítulo 4, versículo 3, vai dizer o seguinte, ó: lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. Ele me ouve quando eu chamo. Poxa, que coisa fantástica é essa? Ou seja, esse Deus, quando você dedica a sua vida a Ele, que você é fiel a Ele, Ele tem um cuidado contigo. Ele tem um cuidado com você. E é um tratamento especial. E que coisa fantástica, né? Você saber que esse Deus não está longe, esse Deus está perto, esse Deus que a gente pode contar em todos os momentos. E quando nós abrimos a nossa boca, Ele nos ouve. É o que diz a sua palavra. Eu gosto muito, né, de Salmos 16. É um versículo que é como se fosse o meu versículo. Né? É o Salmo de Davi, que vai dizer assim: ó Senhor Deus, Tu és tudo o que tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Então, presta atenção. Se nós colocarmos Deus como tudo na nossa vida, se nós deixarmos o Senhor nos guiar, o nosso pensamento, o nosso projetar, o nosso falar, o nosso agir nas mãos do Senhor, deixando Ele nos dirigir através desses ensinamentos, desses princípios, o nosso amanhã está nas mãos do Senhor. E se está nas mãos do Senhor, do que se preocupar? Então, essa relação, né, que eu vou tendo, né, e eu vou me aprofundando com a palavra do Senhor. Por isso que eu digo, eu amo as Sagradas Escrituras, porque ela me deu um sentido de vida, ela me deu um direcionamento, ela me deu essa comunhão com o Senhor. Então, se você, aí eu quero te desafiar agora, se você ainda não tem prática da leitura da palavra, faz o esforço, faça a sua parte, comece a ler, né, a Bíblia, vá em busca. Se não tem, vá em busca de uma Bíblia. Eu já até fiquei sabendo que em algum programa vocês vão sortear aqui a Bíblia. Então, poxa, não te aparta desse livro sagrado que pode ser não, né, um direcionamento, uma instrução para a sua vida. Pastor, nós falamos, o senhor falou sobre vários tópicos assim, e lembra que nos bastidores a gente estava conversando, nos bastidores eu estava contando para o pastor sobre como começou o programa do Cristocast. Eu não vou contar para vocês, vocês vão lá no programa comemorativo de 1 ano, que tem lá toda a história do Cristocast, tá bom? Mas a gente estava falando especialmente sobre como Deus coloca a gente numa jornada, né, quando a gente está buscando por Ele, né, especialmente. O Cristocast, ele foi isso. O Cristocast veio num sonho, mas antes de eu sonhar, eu estava muito incomodada porque eu queria servir a Deus. De alguma forma, eu achava que eu não sabia fazer nada que agradasse a Ele, sabe? Então, eu penso que Ele dá o que a gente pede, como fala na palavra de Deus, não é?
Pedi que vos Pedi, darei, dá-se vos dá. né? Então, assim, quando você quer ter um relacionamento com Deus, você está incomodado, você acha que você está distante, você acha que você não é ouvido, então se aprofunda, pede para Ele, sabe? Para Ele falar mais no seu coração. Mas também é como o pastor falou, a gente precisa se dedicar um pouco mais, né, Fazer a pastor? nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Eu penso muito que com mais de 100 programas já no ar, a única coisa que nós fizemos foi a nossa parte, obedecendo a Deus, ao sonho que Ele me deu. Entende? Eu não acho que eu tenho mérito nenhum nisso. O único, se fosse ser mérito, seria o da obediência. Mais nada, porque como eu lhe falei nos bastidores, eu comecei sem nem saber direito o que eu estava fazendo. Mas à medida que a gente vai se colocando disponível para conhecê-lo melhor, ele vai dando os caminhos, ele vai falando com a gente. E eu acho que é incrível, assim como o Jó, né, que disse que conhecia a ele e Só de ouvir falar. só de ouvir falar, mas que depois ele realmente mudou o relacionamento dele com o pai. Eu sinto isso completamente quando eu comecei a me aprofundar na leitura da palavra. Então, antes, eu sempre acreditei em Deus, sempre. Minha mãe conta historinha de eu com 3 anos cantando musiquinha falando de Deus para ela. Só que, então eu sempre acreditei, né? Mas agora eu sinto que que ele conversa comigo e conversa através das escrituras. É outro nível. É outro nível. São níveis. São níveis. E aí a gente precisa realmente galgar esses níveis, buscar esses níveis, porque você começa a realmente falar com propriedade. Falar desse Deus com propriedade. Aí você não fala desse Deus que operou o milagre na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu pai. Não, mas você começa a falar desse Deus que operou o milagre na sua vida. Né? Você não começa a falar na vida dos outros, do que Deus fez na vida, mas você começa a falar do que Deus fez na sua vida. Então, é tão importante nós termos essa caminhada com as Sagradas Escrituras, porque 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a Sagrada Escritura ela é inspirada por Deus, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é inspirada por Deus. Sim. E ela é útil para ensinar a verdade. Ou seja, quando eu estou debruçado, quando eu estou lendo, ela vai ser útil para me ensinar a verdade, ou seja, ela vai me blindar desses fake news, dessas falsas verdades que estão aí fora, desses falsos ensinamentos, né? Mas ela não só vai ser útil para ensinar a verdade, Andréa, ela vai ser útil também para condenar o erro. Ou seja, à medida que eu estou debruçado nisso aqui, é como eu sempre digo, como se fosse uma ressonância magnética na minha vida que vai apontando as minhas falhas, que vai apontando os meus erros. E aí ela continua dizendo que ela vai ser útil para ensinar a verdade, condena o erro, mas também ela não só aponta o erro, ela nos dá uma condição de corrigir as nossas falhas. Isso que é fantástico. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, ela vai me mostrando onde eu estou errado e como eu preciso mudar. Como eu estou agindo de uma forma inadequada e como eu preciso agir. Mas eu gosto muito dessa linguagem, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que ela vai fechar esse versículo dizendo que as Sagradas Escrituras ensinam a maneira certa de viver. Ou seja, ensina a maneira certa de eu me relacionar com o Senhor. Me ensina a maneira certa de eu me relacionar com o meu cônjuge. Me ensina a maneira certa de eu me relacionar com os meus filhos. Me ensina a maneira certa de eu me relacionar com o meu patrão, com o meu empregado, com o meu vizinho, com a natureza, de uma forma geral, né? E aí vem uma pergunta, né? Nós estamos fazendo a diferença aonde nós estamos inseridos? Nós estamos exalando esse bom perfume de Cristo? E é essa que é a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Né? Então, fica essa pergunta no ar. Eu falo muito aqui também sobre ter coerência, né, com o que nós professamos, o que nós falamos, com o que nós vivemos. Assim. Isso é um dos grandes desafios e é um incômodo muito grande que eu tenho, sabe? Porque
vejo muitas pessoas que falam e não agem de acordo, não tem essa coerência com a vivência do evangelho, né? Obviamente que eu não sou a mais correta, tenho todas as Ninguém é minhas... perfeito. Ninguém é perfeito, mas eu acho que quando a gente pelo menos tenta ficar atento a isso, até quando a gente escorrega, opa, peraí, precisamos corrigir. Eu preciso ficar atento a isso, a ser coerente com o que eu defendo, com o que eu professo, né? Com a fé que eu professo. Eu acho que nós temos que criar estratégias para a gente identificar que a gente precisa mudar, que a gente Sim. precisa crescer. Né? Então, isso é fundamental. Todos nós precisamos entender que nós precisamos realmente sempre partir para algo que é melhor, de crescimento. E uma estratégia que eu digo que Deus me deu, a primeira foi, eu me achava o melhor marido. Eu me achava o melhor marido. Ó, eu faço feira, faço supermercado, ajudo a minha esposa lavando louça, né, limpo lá o xixi, as necessidades do cachorro. Então, nunca tivemos empregado em casa, nunca tivemos babá em casa. Sempre eu fui aquele pai presente, aquele marido presente. Então, eu me achava o melhor marido do mundo. E a minha esposa, em algum momento, né, a gente começou a ter algumas divergências e eu falei assim, meu amor, sente aqui. Pegue esse papel em branco, eu vou ficar com esse papel em branco e eu vou escrever nesse papel tudo que você faz que eu não gosto. E você vai escrever nesse outro papel tudo que eu faço que você não gosta. E depois nós vamos trocar, nós vamos ler e nós vamos trocar. Né? Para que a gente tenha uma conexão, né? Tenha esse alinhamento. Agora, eu pensei, André, que eu fosse arrebentar. Né? Agora, pasme, ela escreve frente e costa. E eu apenas meia página. Então, ou seja, às vezes nós estamos naquele afã de querer fazer as coisas pensando que está fazendo o correto. Pastor, era para o senhor ter trazido a sua esposa hoje junto. Né? Não, é fantástico isso, porque o olhar de fora nos ajuda. Sim. Nos ajuda. Então, naquele momento, eu tive esse olhar dela. E muitas coisas que eu fazia que não agradava a ela. Aí o que é que eu fiz? Eu digo, poxa, eu já tenho esse olhar. Agora eu vou partir para os meus filhos. Então, eu dei essa abertura para os meus filhos. Ou seja, aonde o pai de vocês estiver errando, me diga, me mostre. Para que realmente, sabe, eu tenha essa conexão. E aí Deus, eu digo assim, que Deus fecha tudo isso, né? Tendo a leitura da Bíblia, tendo a minha esposa mostrando as minhas falhas, tendo os meus filhos mostrando a minha falha, aí eu começo a crescer realmente, sabe quando? Quando eu começo a fazer os cultos fúnebres. É mesmo, quando pastor. Eu começo a ouvir o lado que ficou. Pastor, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não fazia isso, não fazia aquilo outro, e aquilo outro. Então, aquilo começou, né, até aquele aprendizado no meu dia a dia. Meus queridos, meus amados, a vida, ela é curta. A vida é curta. Então, viva a vida. Por isso que Moisés vai fazer aquela oração. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu encontre coração sábio. Então, é uma oração que a gente tem que fazer, Senhor, me ensina a contar os meus dias, porque a vida é curta, a vida é frágil. Nós estamos hoje aqui nesse programa, mas de repente a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois. Então, eu preciso aproveitar a vida, eu preciso ser feliz com o que eu tenho. Não tente buscar coisas para ser feliz, porque de repente você não vai alcançar e aí a infelicidade vai acampar na tua vida. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dar essa orientação, esse direcionamento de nós realmente vivermos uma qualidade de vida de acordo com esses ensinamentos, de acordo com esses princípios. Eu gosto, pastor, às vezes de fazer umas provocações que eu digo que são do bem, viu? Então, assim, às vezes, quando eu conheço alguém que se diga cristão e que diga para mim assim, é muito, muito difícil ler a Bíblia, é muito grande, é um livro muito... Eu falo assim, caramba, você realmente crê em Deus? Eu creio em Deus. E você não se dá o trabalho de ler o manual que ele deixou?
Porque aqui é um É um manual. manual de vida. É um manual. Se você for pensar, como o senhor falou, né? Família, tem aqui. Né? Relacionamento com os filhos, tem aqui. Casamento, tem aqui. Tudo que Negócios, você pensar. tem aqui. Relacionamento com pessoas, tem aqui. Dinheiro, tem aqui. E por que as pessoas não leem? Né? Ficam buscando em outros lugares tantos assim. Autoconhecimento, caramba, tem aqui também. E então são diversos temas que a gente deixa de buscar na essência. Se você for ler aí diversos outros livros, a essência está aqui. Né? Então, por que não pegar onde está tudo condensado e o melhor, inspirado diretamente do Criador? Então, não tem fonte melhor, né? Com certeza. Eu vou acrescentar um pouquinho. Eu vou fazer essa pergunta, eu tenho certeza que você vai levantar a mão. Quem é que ama a Deus? Aí nós vamos levantar a mão. Né? Quem é que quer agradá-lo? Nós vamos levantar a mão. Agora eu vou te dar uma pérola nesse momento. Se quer agradar o teu Senhor, não é o que você acha, não é o que você pensa. De repente, não é nem o que te falaram. Se você quer agradar o teu Senhor, é o que Ele deixou na sua palavra. Então, agora, olha que coisa fantástica. Se nós estamos pautados nesses ensinamentos, nesses princípios, aí me vem agora a lembrança, o Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, quantos sonhos nós temos, quantos projetos nós temos, e às vezes nós estamos nesse afã de querer conquistar, de querer, né, chegar logo lá, e esquecemos o principal. Então, fica, né, essa orientação, esse conselho, não abre mão desse relacionamento com o Senhor através da sua palavra. Né? Provérbios 16 vai dizer o seguinte, né? Apresente os seus planos ao Senhor. Peça que Ele os abençoe e eles darão certo. Então, ou seja, são orientações, como você mesmo falou, orientações para todas as áreas da vida. Eu sempre, quando ministro, eu gosto de ministrar de uma forma empírica, como de uma forma também um todo, né? Daquela forma prática, como o ser como um todo, mas eu gosto de fatiar as áreas da nossa vida. A área emocional, sentimental, psicológica, espiritual, ministerial, conjugal, familiar, profissional, financeira, da saúde. E temos orientação aqui para tudo, para tudo. E aí a pergunta vem, como é que nós estamos? Como é que nós estamos nessas áreas? Será se... Eu ainda digo mais, sabe quem é o maior interessado em nos vermos plenos, realizados, satisfeitos? É o Senhor Jesus. Por isso que Ele deixa a sua palavra, né, para que seja como fosse essa fonte de inspiração para nós, de orientação, de instrução, para que a gente viva pautado nesses ensinamentos. Eu acho que nós podemos ser muito bem educados pela palavra de Deus, né? Porque a gente não pode esquecer também que nem tudo são só flores, né? Não é só a prosperidade. Como um bom pai, ele também nos educa ao que não devemos. Exatamente isso. Não é? E ali nós também temos esse direcionamento, né, pastor? Hoje, penso que é pouco falado o que não devemos, né? Existem aí lugares que pregam apenas a prosperidade, né? E falam um pouco do pecado, falam um pouco do que desagrada a Deus. Né? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que essas questões materiais, né, essa questão de prosperidade financeira, isso é uma consequência. Isso é uma consequência. Eu entendo que eu não vou me aproximar do Senhor para ter as bênçãos dele. Né?
eu vou me aproximar dele para ter um relacionamento com ele. Ou seja, a pergunta que não quer calar. Se nós morrermos hoje, você vai passar a eternidade com quem? Sabendo que essa vida aqui, ela é passageira. Ela é curta. Então, a primeira coisa que a gente tem que realmente refletir é sobre isso. Então, se eu me aproximo dessa Sagrada Escritura, eu me aproximo dele. Porque tudo vem dele. E tudo vai para ele. Né? Então, ou seja, essas questões materiais, elas são efêmeras. Porque, imagina, você compra um celular de ponta hoje. É o top do top. Aí você parcela de 3 vezes, 4 vezes no cartão. Quanto pagou a última parcela, já saiu um mais top. Tu compra o carro do ano. Nem bem termina o ano, aquela fábrica já lançou um outro modelo. Então, se tu ficares preso a essas questões materiais, você vai estar fadada, né, ao fracasso, à tristeza, à angústia. Então, busque o Senhor. Não busque as bênçãos do Senhor, mas busque o Senhor das bênçãos, né? Que com certeza o que é essas coisas efêmeras, elas virão. Elas virão, né? Existe, né, pastor, um desafio grande de que cada vez mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Lá na Sociedade Bíblica vocês têm essa missão também. A nossa missão é fazer com que a Bíblia chegue a todas as pessoas, com uma linguagem que possa entender e com preço que possa pagar. Não trabalhamos com proselitismo religioso. Não levantamos placa denominacional. Pastor, mas lá só tem Bíblia evangélica? Não, tem Bíblia católica também. Então, o nosso papel é que você tenha esse encontro com o Senhor através dessas Sagradas Escrituras. Aí eu te pergunto, adianta entregar uma Bíblia dessa impressa para um cego? Não. Não. Aí nós fazemos o quê? Hoje nós temos a Bíblia em Braille, aonde ele tem acesso. Mas, pastor, e se a pessoa é cega e não sabe ler o Braille? Nós temos a Bíblia em áudio, né? Ou seja, para todas as pessoas. Esse é o nosso papel. Nós estamos debruçados agora a Bíblia em Libras, para os surdos. E eu quero até aproveitar esse momento, porque nós estamos nessa campanha. Alcançar mais de 1 milhão de pessoas com essa palavra. Então, ou seja, o Novo Testamento, que vai alcançar tanto o povo católico como o povo evangélico. Por quê? Porque o Novo Testamento é igual para todos. Sim. Então, você não pode ficar de fora, né? É uma tradução Nova Almeida atualizada, fácil entendimento, culta. Então, participa, né? Te engaja para que você realmente tenha, né, ali esse propósito de querer engajar mais com a palavra do Senhor. E vocês têm também diversos projetos, como o senhor me falou ali nos bastidores. A Sociedade Bíblica do Brasil, como ela tem essa missão de fazer com que a Bíblia chegue a todas as pessoas, uma linguagem que possa entender, não levantamos placa denominacional, nós estamos, muitas vezes, onde a igreja não está. Então, nós temos 7 projetos, em escolas, em hospitais, penitenciárias. Hoje, a SBB tem um convênio assinado com a SEAP, Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Nós temos acesso a todas as casas penais do estado do Pará, né, fazendo esse trabalho de evangelismo. Inclusive, já quero lhe convidar, eu vou lhe mandar o convite para vocês. Está dia aceito. 21, agora de fevereiro, nós estaremos fazendo o lançamento, né, da Bíblia do Cárcere, ou seja, as Bíblias que vão ser distribuídas no cárcere, tanto masculina como feminina. Temos projetos com Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, temos projeto com cegos, com surdos e com ribeirinhos. Cada um desses projetos, nós temos uma Bíblia específica. Inclusive, essa Bíblia aqui é alusiva ao programa com os ribeirinhos, que é o programa Luz na Amazônia. Eu vou até te presentear aqui, ó. Obrigada, essa aqui pastor. já é a sua Bíblia. Olha, né? gente, mostra aqui, Thiago. Dá para ver do jeito que tá? Olha só que linda ela. Obrigada, pastor. Nada. Obrigada mesmo. Eu amo ganhar Bíblia. Amo, Então, eu tenho várias. Que bom, então eu acertei no presente. Acertou mesmo. Olha que bonita. Pastor, esse projeto aqui com os ribeirinhos tem quanto tempo? Nós completamos agora, no dia 8 de dezembro, 62 anos. Incrível. São 62 de existência
de atuação nas comunidades ribeirinhas no projeto socioassistencial. Incrível. Você tem ideia de quantas famílias alcançadas? Pergunta difícil Difícil, essa, né? muito 60 difícil, anos. né? Mas os municípios, Para você ter uma as ideia, só comunidades. ano passado, 2024, nós alcançamos 40 municípios, 40 ilhas, 40 comunidades ribeirinhas distintas, né? E mais de 35 mil famílias, só em 2024. Incrível. Então, se você pegar uma média aí nos 62 anos, aí, então você vê. Agora, sabe o que é fantástico? É porque 90%, sem medo de errar, 90% das pessoas que estão conosco nesse trabalho, tudo é voluntário. Que lindo, tudo pastor. É voluntário. Graças a Deus. É incrível o mover de Deus, não é? Exatamente isso. É incrível. Então, incrível. Se você que nos assiste quer fazer parte desse programa, pastor, eu sou católico, eu sou espírita, poxa, tem uma vaga, pode vir, pode vir. Porque se é com a palavra de Deus, né? Sim. Vem que com certeza tem um lugar para você, né? Para que você esteja conosco aí, né? Nessa caminhada. Pastor, a gente vai começar a conduzir para o final, infelizmente, porque dá ainda para a gente conversar bastante e já quero deixar aqui o convite para que a gente faça outros programas. Sim. Para que a gente combine direitinho sobre isso. Mas eu queria fazer algumas perguntas. Agora é assim. Por que é que vale a pena crer em Deus? Primeiramente, porque Deus existe. Segundo, Deus nos amou tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vale a pena crer no Senhor. Sabe por quê? Porque se eu morrer agora, eu vou ficar no melhor lugar, que é nos seios dele, tendo a vida eterna com ele. Então vale a pena. Se você ainda não crê, está perdendo tempo. Não perca tempo. Falando em se morrer amanhã, né? Estar com ele. Se o senhor o encontrasse hoje, o que falaria? Primeiramente, eu iria pedir perdão. Senhor, me perdoa, sabe? Pelo tempo que eu fiquei longe de ti. Pelo tempo que eu não te conhecia. Pelo tempo que eu realmente te desagradei. Mas também muito obrigado. Muito obrigado por esse amor que nos constrange. Muito obrigado porque esse tempo, né, de vida que eu tive, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, o Senhor me salvou, o Senhor me abençoou. Não tenho palavras. O meu vocabulário ele vai se tornar tão pequeno, tão limitado, de gratidão. Acho que essa é a palavra, de gratidão, de tudo aquilo que ele fez, tem feito e irá fazer por aqueles que o buscam. Com certeza. E mais uma pergunta que eu digo que é uma provocação do bem é: Deus existe e eu posso provar. O que o senhor falaria? Com toda certeza. Ele existe. Eu falo com muita propriedade. Sabe por quê? Porque esse Deus não só me salvou, não só escreveu meu nome no livro da vida, como colocou da minha esposa, do Junião, do Eriquinho. Deus curou o nosso filho mais novo de uma enfermidade que não tinha cura. Nossa. Confundiu os médicos, né, dizendo que não tinha cura. O nosso filho poderia estar morto hoje. Hoje é um menino, sabe, com toda energia, com toda a saúde. Ou seja, esse Deus, como diz a sua palavra, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que curou no passado, que salvou no passado, que opera no passado, que abençoa no passado, é o mesmo de hoje. Sim. E será de eternamente. E aí, obviamente, eu não vou perder a oportunidade, tendo um profundo conhecedor da palavra. Eu quero que o senhor deixe uma dica. Por onde eu começo? Eu não sei ler a Bíblia. A dica que eu te dou é comece pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Pastor, são 4. Dos 4, qual que seria? João. Evangelho de João é a dica que fica. Agora, se eu tenho um minutinho, eu queria compartilhar com vocês o nosso maior desafio hoje enquanto Sociedade Bíblica do Brasil. A nossa sede entendeu de tudo aquilo que nós temos feito, que nós temos realizado,
Belém precisa, e me ajuda aqui para abrir isso aqui. Deixa eu tentar que eu tenho. Belém precisa e necessita de um centro cultural da Bíblia no norte. Nossa, seria Então, sensacional. vai ser um espaço dedicado e planejado para enfatizar a importância do livro sagrado. Ou seja, as pessoas, quando entrarem no centro cultural, vai se deparar o que nós falamos aqui, o que o teu programa, mais de 100 pessoas que passaram por aqui, vai se deparar, sem ninguém falar o que a Bíblia faz na vida de um enfermo, de um profissional da saúde, de um aluno, de um professor, de um adicto, de um preso, de um ribeirinho, de um cego, de um surdo, que são os projetos que nós temos. E a SBB já começou essa campanha. Inclusive, o Senhor já nos deu o terreno. Na principal avenida de Belém, Avenida Almirante Barroso, 3.200 metros quadrados. E nós estamos nessa campanha. Fizemos, né, nós não tínhamos dinheiro na compra, mas o proprietário parcelou de 12 vezes, já pagamos 7 parcelas. Só falta 5. Se você quiser fazer parte desse projeto, nós lançamos essa campanha. Se a pessoa doar R$ 38,00 durante 12 meses, olha que coisa bonita, André. Ela vai ganhar, olha só. Nossa, é lindíssima. Isso aqui é só a caixa. Ela vai ganhar essa Bíblia. Apresenta essa Bíblia aí. Me ajuda. Me dê aqui. Gente, que linda. Essa Bíblia, nós dizemos que é a Bíblia da identidade do Centro Cultural. Então, é com uma letra super gigante. Agora, abre ela. A melhor letra, olha né, lá. pastor? Essa aí eu não preciso nem de óculos. Nossa, eu também não. Porque eu tô preocupada que se não me mandar ler, porque eu vou ter que botar meu óculos. Olha que coisa fantástica. Olha que maravilha. Né? Então, R$ 38,00 durante 12 meses você ganha. Isso aqui que eu estava mostrando é só a caixa da Bíblia. E essa Bíblia ela vai ficar como relíquia, porque nós só fizemos 5.000 delas e não vamos mais fazer. Mas também aqueles que ofertarem vão receber esse certificado de agradecimento, que participaram da campanha do Centro Cultural, mas também estarão assinando, olha que coisa fantástica, nesse livro de ouro que vai ficar na exposição no Museu da Bíblia. Ou seja, tudo que é expertise de Bíblia é conosco. Já viu a menor Bíblia do mundo? Não. Cabe assim no polegar. Já viu uma Bíblia à prova d'água? Não. É nossa também. Já viu uma Bíblia à placa solar? Eu vou parar por aqui. Então, tudo que é expertise de Bíblia... Vamos conhecer. Tudo que é expertise vai ter no Museu da Bíblia. Inclusive, esse livro vai ficar em destaque, que são aquelas pessoas que ofertaram, acreditaram no Centro Cultural, e você não pode ficar de fora. Não, de jeito nenhum. Olha, é um projeto maravilhoso. É incrível mesmo. E estamos avançando. Lindíssimo. E contem com a gente, para que a gente possa também contribuir nessa missão. André. Muito obrigado. A palavra de Deus é necessária para todos. Sim. Não é verdade, pastor? Pastor, infelizmente, preciso encerrar, mas me dê sua mão aqui, que a gente sempre termina dessa forma aqui no programa, para eu lhe agradecer pela sua vinda, pela sua participação, por compartilhar com a gente sua experiência de fé, sua vida. Muito obrigada mesmo pelo seu testemunho aqui hoje e pela confiança de vir aqui conhecer a gente e partilhar desse momento. Isso aqui é um símbolo de comunhão. E a Bíblia vai dizer, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, que a gente realmente coloque em prática isso. A união dentro de casa, dentro da igreja, na vizinhança, no trabalho, que com toda certeza só agrada o Senhor. Isso. Muito obrigada, viu, pastor? Nada. Olha, você que ficou até agora acompanhando a nossa conversa, olha quanta coisa incrível para você fazer de dever de casa, hein? Primeiro, pegue a sua Bíblia. Se você não tem, já procura aqui. Eu esqueci de deixar o contato, onde que a gente encontra. Onde que pode comprar todas? A Sociedade Bíblica fica na Avenida Assis de Vasconcelos, esquina com a Manuel Barata. Avenida Assis de Vasconcelos, 356. É um prédio grande, Sociedade Bíblica no Brasil, um todo azul. Né? Mas também você pode entrar nas plataformas digitais www.sbb.org.br ou pode entrar em contato comigo mesmo, né? DDD 91
981 14 9866. Pronto, então decorou tudo, anotem, porque é essencial que você tenha uma Bíblia na sua casa, para que você não só se alimente da palavra de Deus, mas que, como a gente sempre fala aqui, você possa construir realmente um relacionamento com Ele. E é dessa forma que você vai conhecê-lo melhor. Então, nossa, são muitas dicas, eu espero que você realmente tenha sentido o Espírito Santo te mandando uma mensagem aí no coração. Deixa nos comentários o que você achou, o que mais te tocou no nosso programa de hoje. E como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.